E dados do IBGE indicam que no último trimestre de 2023, a taxa de desemprego caiu em apenas 2 estados brasileiros. Confira na reportagem de Daniel Lian. A taxa de desemprego no Brasil caiu em 2 das 27 unidades da federação no quarto trimestre de 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desocupação no país no quarto trimestre de 2023 foi de 7,4%. Caindo 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre de julho a setembro, que apontou a marca de 7,7% e 0,5 ponto percentual frente ao mesmo trimestre de 2022, quando registrou 7,9%. As quedas foram assinaladas no Rio de Janeiro, baixando de 10,9% para 10%, e no Rio Grande do Norte, caindo de 10,1% para 8,3%. Por outro lado, houve aumento em Rondônia, saltando de 2,3% para 3,8%, e no Mato Grosso, que pulou de 2,4% para 3,9%. O professor da Escola de Economia da FGV, Rogério Mori, destaca que, ao longo dos últimos anos, o país tenta minimizar as distorções em relação à concentração dos polos de trabalho. A gente ainda tem uma espécie de concentração geográfica. Econômica melhorou em relação a décadas passadas, né, que a gente teve, era muito concentrado em São Paulo, muito concentrado no Sudeste. Hoje você tem regiões que já crescem mais, que são polos de crescimento econômico, e que você tem uma desconcentração, né, em relação ao que a gente tinha no passado na geração de emprego. Mas ainda nós temos uma desigualdade. A tendência é que esses polos, né, à medida que você vai crescendo e expandindo a fronteira do crescimento e da economia, esses polos tendem a se desconcentrar e você gerar empregos em outras áreas. O desemprego entre jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, que é uma das mais afetadas com a desocupação, baixou de 16,4% em 2022 para 15,3% em 2023, indicando o menor patamar desde 2014. A atendente Patrícia de Jesus da Silva tem 20 anos de idade e revela que o emprego é bom não só para a autoestima, mas também para a sua independência. É ótimo, é bom que eu consigo fazer minhas coisinhas, consigo socializar com as pessoas, é ótimo mesmo. É uma independência, né? É uma independência. Agora, você tem carteira assinada ou Sim, eu sou carteira assinada. Aí é uma segurança a mais. Isso sim, isso é verdade. Porque hoje em dia, né, o desemprego está tão grande, então se ter um trabalho fixo é ótimo. Mas nem todo jovem faz questão de ter a carteira assinada. O Eduardo Grangeiro, de 18 anos, trabalha com investimentos e não quer nem saber de ter um emprego formal. Eu sou autônomo. É autônomo? Isso. Prefere assim? Prefiro assim. Não quer aquele emprego formal com carteira de trabalho? Não me agrade. Rogério Mori enfatiza que esse incremento na taxa de emprego se dá por uma transformação nas relações de trabalho. Aquele conceito formal de emprego de carteira assinada, ele transcende hoje essa figura à medida que você consegue ter aí relações mais flexíveis do ponto de vista do trabalho, né? Então não é mais aquele emprego necessariamente de carteira assinada, e uma parte dessa ocupação vai para a informalidade, ou ocupações mesmo que surgiram, que não existiam há alguns anos atrás, que são trabalhos ligados a aplicativos, né? Esse pessoal é considerado ocupado pelo IBGE. A projeção é que a queda na taxa de desemprego deva seguir na mesma toada ao longo de 2024. A baixa tende a ser mantida pela previsão de crescimento do país e a consolidação das políticas macroeconômicas. Esses fatores reunidos devem garantir a criação de mais postos de trabalho. Eu sou mais otimista, né, em relação a 2024. As projeções apontam para um crescimento aí de 1,6%, 1,7% do PIB. Eu acho que a gente chega a 2%, talvez um pouco mais do que isso. Isso, obviamente, é associado a um cenário que o Banco Central está reduzindo os juros, o governo dando estímulos fiscais, né? Eu acredito que o desemprego segue caindo, mas vai ser algo ainda lento, né? O nosso
problema maior, eu acho que seria a gente gerar um crescimento maior e mais consistente, né? De acordo com o professor, o Brasil pode melhorar ainda mais seus índices investindo em educação, a fim de formar profissionais capacitados e com mão de obra qualificada. Desta forma, seria possível elevar a renda dos trabalhadores. E Gustavo Segré, deve ser um assunto de muita preocupação para o governo federal, né? Afinal de contas, mercado de trabalho é algo muito sensível, né? É um indicador econômico dos mais próximos da nossa realidade, né? Diferente de alguns outros índices que refletem no nosso dia a dia, mas que não necessariamente têm essa preocupação tão latente. Mercado de trabalho, a sensação de que as empresas estão contratando ou demitindo, isso tudo imagino que afete bastante a avaliação do governo, não, Segré? É um indicador muito preocupante. Com certeza o governo tem que estar muito atento. Vitor, é importante mencionar que esse indicador de taxa de desemprego se observa com as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. Não é necessariamente a informação de quem não está empregado. Se ele não procura emprego, não entra dentro desse indicador de taxa de desemprego. Mas aí seria observar a foto. A preocupação do governo deveria estar mais no filme, porque nós temos, por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Barcelona que menciona que daqui a 10 anos, 50% dos trabalhos que hoje nós conhecemos não existirão mais, muito ainda piorando a situação com a inteligência artificial. E tem outro estudo muito importante do Banco Mundial que preocupa um pouco mais aqueles países com foco no futuro e fala que 78% das crianças menores a 10 anos terão empregos que ainda não foram inventados. Então não é apenas que as pessoas consigam emprego, tem que ser um emprego bem remunerado e para isso tem que investir em educação, porque todos os empregos que não exijam uma agregação de valor, eles podem ser substituídos nos próximos anos e aí não tem como voltar atrás. Então não é somente observar se a taxa de desemprego está 7,4, cresce para 7,5, diminui para 6,9. Não, é o tipo de emprego que está sendo demandado e que as pessoas tenham capacidade para atender a demanda dos empregadores.